Olá pessoal, boa noite. Hoje eu vou falar sobre Jean William Fritz Piaget. Jean William Fritz Piaget viveu entre 1896 a 1980. Ele nasceu em 9 de agosto em Neuchâtel, em 1896. Ele se formou na Universidade de Neuchâtel em biologia e obteve doutorado. Ele também se aprofundou em psicologia e epistemologia. E ele também foi um professor da Universidade de Genebra entre 1929 a 1954. Escreveu mais de 50 livros e centenas de artigos ao longo de sua vida. Ele também se casou e teve 3 filhos com Valentim. Jean Piaget também foi um dos pensadores mais influentes no século XX no campo da psicologia e da educação. Jean Piaget também foi um dos pensadores mais influentes no século XX no campo da psicologia e da educação. A teoria cognitiva de Jean Piaget, ela basicamente foca no desenvolvimento cognitivo e no conjunto de ideias que como as pessoas adquirem ela ao longo da vida. Então, como elas organizam e utilizam esse conhecimento desde a sua infância à vida adulta. E ela também vale dizer que ela se preocupa de entender como que esses processos do pensamento, da linguagem, da memória, se desenvolvem a partir disso. Então, ela busca explicar como que o pensamento humano se forma e se transforma ao longo das suas experiências e pelo contexto social cultural que ela está inserida e o período que a pessoa se desenvolve, então, pela idade dela. Bom, nesse contexto, Piaget ele decidiu fazer a teoria em 4 estágios. No caso, o primeiro fala sobre o estágio sensor-motor desenvolvimento cognitivo, que ele fala que durante essa fase, os bebês e as crianças adquirem conhecimento pelo meio de experiência sensorial. Então, as crianças passam por um período de aprendizado excessivo à medida que elas vão interagindo com o ambiente que elas convivem. Então, elas vão descobrindo como o mundo funciona. Ao encostar em alguma coisa quente, ou alguma coisa gelada, ou eles sugarem alguma coisa. Então, a textura vai muito disso. E não aprendem realizações como engatinhar e andar, mas aprendem sobre a linguagem com que as pessoas se fazem com ela. Então, a interação entre uma pessoa e o bebê. Ou seja, então, se a pessoa sorri, a criança sorri de volta. Ou se a pessoa faz uma cara de brava, a criança vai fazer sua cara de volta. A partir disso, eles também começam a associar o próprio nome e palavras aos objetos. Diante disso, dessa primeira parte, começa o segundo estágio, que é de 2 a 7 anos, que é o estágio pré-operacional do desenvolvimento. Eles podem ser lançados durante o estágio anterior, mas o surgimento da linguagem é uma das principais marcas do estágio pré-operacional. Nessa fase, vale muito dizer que as crianças brincam de faz de conta. Então, eles têm dificuldade de aceitar um ponto de vista de outras pessoas. Eles começam a compreender o conceito de que eles vão ter, que é só dele, que eles acham que são dele. E aí é que ele fala muito, pelo menos em algumas partes que eu li, que é como se uma criança tivesse com um pedaço de argila e ele teria que dividir ele em 2 partes e dar uma outra criança. Então, a criança, quando ela vê isso, ela pode falar que pode parecer maior, ou enfim, que mesmo que seja duas do mesmo tamanho. Bom, a partir daí começa a segunda parte da teoria, que é o estágio pré-operacional do desenvolvimento cognitivo, onde a sua principal característica o estágio operacional concreto sensorial, as crianças começam a pensar que é dos 7 aos 11 anos. E imagens como representar objetos. Muito mais concretas, as crianças tendem a ser mais egocêntricos, literais no seu ponto de vista, uma dificuldade maior em ver as coisas de outras perspectivas, entendeu? Então, nesse contexto, então, o egocentrismo, a criança vai ter mais problemas na hora de dividir, que é muito citado no pré-operacional, de entender que não é se acaba, principalmente se é uma criança criada sozinha, nesse operacional concreto, então, onde ela se torna
as crianças fazem, as crianças tendem a pensar melhor no coletivo. A gente faz de conta, vale dizer então, imaginação. Eles começam a pensar logicamente sobre algumas coisas. E, igual eu falei, então, aceitar esse eles ponto de vista de outras pessoas, de conservar, que muitas vezes então, a também têm dificuldade de compreender de água dentro de um copo, que é mais alto, ou um copo que é mais largo, as crianças se tornam que é mais baixo, ou eles começam de indagar, começam a ser indutivos, né? Ou seu pensamento se torna mais organizado. E nisso, o pensamento é muito mais lógico nesse estado operacional. Ele também pode ser muito rígido. Então, as crianças tendem a ter como se fosse uma falha, entre aspas, em coisas hipotéticas e abstratas, o que é diferente no pré-operacional, porque as crianças, como já vão estar muito lógicas, elas se tornam menos capazes de imaginar. Então, mais vale e por último, que isso seria uma perca, mas as crianças se tornarem menos egocêntricas e se pensar mais no coletivo, ou como as crianças nesse estágio, é como se fosse um ganho. O aumento da lógica ganho e a capacidade de começar a usar o raciocínio dedutivo e ter uma compreensão maior de ideias abstratas. Nesse ponto, os adolescentes e, enfim, adultos ou jovens adultos, eles se tornam capazes, assim, de ver múltiplas soluções para algum problema. E pensar de forma mais científica sobre o mundo ao seu redor. Vale dizer que esse é dos 12 anos para frente. Então, com esse período, começa a pensar e raciocinar sobre problemas hipotéticos. Então, se eu sei que eu tenho essa tarefa para segunda-feira, eu posso deixar para mim fazer, enfim, ela amanhã ou outro dia. Basicamente isso. Eles começam a entender mais sobre questões morais, então filosofia, ética e política. Política, no caso, política entre pessoas, assim. E eles começam a usar a lógica ou raciocinar a partir de informações específicas. Então, a capacidade de pensar em situações abstratas é uma das principais características do estágio operacional, que é do operacional formal, né? E então, a partir disso, a capacidade de planejar sistematicamente o futuro e raciocinar sobre situações hipotéticas, que também são as habilidades cruciais que surgem durante esse estágio. Algumas críticas que dão. A primeira crítica, que é uma que eu mais vi, assim, falam que a metodologia que Piaget usa foi muito limitada, ou seja, a pesquisa foram feitas com pouquíssimas crianças, incluindo os próprios filhos do Piaget. Então, limita a validade, né, científica e faz uma generalização dos resultados. Então, não dá para saber a veracidade, assim, como foi feita com poucas crianças. Outra coisa, que é uma coisa que Vygotsky critica, que ele viu o desenvolvimento interno do indivíduo, que sem dar importância da cultura e das interações sociais. Aí, exatamente nesse ponto que Vygotsky criticou, porque ele propôs que a aprendizagem e o desenvolvimento são profundamente sociais e culturais, onde você precisa dessas interações para você ter uma melhoria no seu desenvolvimento pessoal. Ele tinha um enfoque na lógica, mas não em outros aspectos da mente, como a imaginação, a criatividade, as emoções. Aqui, ele valorizava muito o lógico matemático. Então, isso era uma das partes que criticam, né? Outra parte, a rigidez sobre as etapas.
Então, o Piaget ele falava que o desenvolvimento ocorre em estágios fixos, então, mas não fluido ou flexível. Ele pode ser mais tranquilo, porque crianças têm jeitos diferentes de aprenderem, né? Nesse contexto, você não dá para apontar que a teoria não foi fundamental, ela é muito boa, assim, só que ela é incompleta em alguns pontos. Então, ela ajuda a compreender o pensamento, como o pensamento está se evoluindo, mas hoje se sabe que tem vários tipos de desenvolvimento cognitivo, se tornando ele mais flexível ou mais social do que o próprio Piaget propôs. Vale dizer também que entra muito na questão que as sete inteligências, enfim, que as pessoas têm vários jeitos de aprenderem, entra nesse ponto também.